A ideia da aula de hoje é discutir algumas coisas que a gente já conversou na primeira aula, na primeira área, mas vamos recolocar alguns pontos aqui nesse contexto mais geral da termodinâmica, né, como a gente está apresentando. Em particular, a gente vai discutir essa representação dos estados possíveis termodinâmicos, ou seja, os estados termodinâmicos possíveis são aqueles onde o sistema está em equilíbrio e maximiza a sua entropia. Tá? Então, alguns estados podem ser encontrados porque eles não violam nenhum vínculo, por exemplo. Outras configurações não são possíveis. Tá? Então, dentro desse conjunto de espaços possíveis, vamos discutir algumas questões como reversibilidade e irreversibilidade. Nisso entra a questão da forma dessa superfície que é representada pela entropia, né? Por essa relação fundamental. E aí o que a gente vai fazer hoje se resume a duas coisas. Inicialmente a gente vai discutir algumas questões básicas sobre essa superfície. Deixa eu colocar um ponteiro aqui. Né? Sobre essa superfície, né? De todos os possíveis estados de equilíbrio. E depois a gente vai comentar sobre como isso afeta as conclusões que a gente obtém da termodinâmica. Tá? Como a geometria dessa superfície ela codifica as leis da termodinâmica. Né? A questão de, por exemplo, a gente poder dizer que o estado de equilíbrio vai ser aquele que maximiza a entropia vai estar diretamente relacionado à forma dessa superfície. A gente vai começar a discussão disso hoje, mas ela volta daqui a algumas aulas. Bom, então, pelos nossos postulados, né, existe uma função, né, a tal relação fundamental, que contém toda a informação termodinâmica do sistema, que é aqui nessa representação é a entropia, função da energia do sistema e de um conjunto de outras variáveis. Tá? Aqui, como a gente está colocando a discussão em termos de fluidos simples, essas variáveis x aqui vão poder ser ou o volume ou o número de mols. Mas não precisam ser só essas. Tá? Dependendo do tipo de sistema físico que a gente trabalhar, podem aparecer outras quantidades relevantes. Aqui a gente deixa de forma genérica, né? Não precisam ser duas também, podem ser mais do que duas. Tá? Mas esse é o limite que a gente tem de representabilidade. Né? Mais do que 3 eixos a gente não consegue imaginar. Tá? Mas com 3 eixos é suficiente. Por que a gente coloca o U separado? Por que não simplesmente diz, olha, S é função de um conjunto de variáveis e esse conjunto a gente chama de X e inclui a energia ali para dentro? Bom, é porque a energia tem um status especial naquele conjunto de postulados que foi introduzido. É só em relação à energia que os postulados mencionam alguma coisa sobre a monotonicidade da entropia em relação a ela. Tá? Não tem um postulado que faça referência a ds dx, né? Seja dsVn, dsdn. Nenhuma dessas derivadas se impôs a necessidade que fosse positiva. Tá? Essa derivada aqui está diretamente ligada à nossa definição de temperatura. Então, o que isso
está nos dizendo é que a gente está assumindo que as temperaturas são positivas aqui. Tá? Mais do que isso, embora a gente esteja trabalhando aqui na representação de entropia, uma outra representação que vai ser super importante na próxima área é a representação de energia. Tá? Não tem algo que a gente chame a representação de volume ou a representação de número de mols, mas representação de energia tem um papel importante. Tá? Então, mais uma razão para a gente separar aqui a energia. Mas a razão principal é essa. É a única das variáveis extensivas da entropia sobre a qual a gente impõe uma restrição sobre a derivada. Então, basicamente, o que essa condição nos fala é, em relação a U, né, que essa derivada aqui ela é sempre positiva. Tá? Então, essa função, ela sempre, em relação ao eixo U, que está aqui, o S sempre cresce. Posso pegar aqui, posso pegar aqui. Né? Posso pegar fatias para valores, vamos supor que isso aqui seja volume, por exemplo, pode ser o N. Né? Para valores específicos do volume, essa superfície satisfaz essa condição. Tá? A gente também comentou que o nosso, acho que era o quarto postulado, ele colocava mais uma condição sobre a concavidade dessa superfície. E é justamente essa concavidade que vai nos permitir obter os estados de equilíbrio com esse formalismo que estão de acordo com o que a gente já sabe da termodinâmica. Então, a concavidade da função é super importante aqui. Então, o que foi postulado é que no limite em que S vai a zero, ou seja, eu pego o eixo S e vou olhar o que acontece aqui embaixo. Então, S igual a zero, eu estou aqui no plano, pertinho do plano horizontal, que está aqui embaixo. Então, o que essencialmente o quarto postulado nos diz é que quando a temperatura vai a zero, a nossa entropia também vai a zero. Mas aqui a gente coloca de maneira diferente. A gente coloca aqui, quando uma das variáveis do nosso problema, né, vai a zero, a inclinação da superfície S em relação a U vai para infinito. Então, o que isso aqui está nos dizendo é que quando eu desço aqui sobre essa superfície, quando eu me aproximo aqui dessa região perto do plano, a derivada da S em relação a U, ou seja, a derivada, a declividade dessa superfície, começa a ficar cada vez mais vertical. Até que quando essa superfície morre aqui embaixo, a derivada é infinita, ou seja, a declividade aqui é perfeitamente vertical nesse ponto. Tá? O que isso significa é que a temperatura está indo a zero. Né? Como a temperatura isso aqui é 1 sobre T, né? A temperatura é du ds, 1 sobre T indo para infinito significa que T está indo a zero. Então, essas coisas elas têm que ser todas consistentes entre si. A gente tem uma representação geométrica dessa função complicada, que é uma função de de múltiplas variáveis, mas a interpretação dessa função tem que ser consistente com o que a gente sabe. Senão, as consequências dos postulados, as consequências do formalismo não vão nos recuperar a termodinâmica que a gente conhece. Tá? Então, a gente chegou a fazer uma discussão sobre a representabilidade de processos, de estados de equilíbrio, mas a gente sempre fazia em termos de um sistema específico, que é um gás, discutia em cima de um diagrama PV,
que também é algo bem restrito, bem específico àquele sistema. A vantagem de discutir ou de rediscutir em termos dessa superfície é que agora a gente não está especificando nada, né? A discussão é completamente geral. Mas bem, o que são os pontos aqui dessa superfície? Se eu pego um ponto, né, um ponto qualquer aqui, o que isso aqui me diz é que, né, para esse valor da energia, esse valor aqui desse XJ, que a gente pode escolher o volume, a entropia é a máxima possível para esses valores do meu sistema. Ou seja, esse ponto aqui em cima da superfície, ou da hipersuperfície, já que tem um monte de variáveis, é um estado de equilíbrio. Aliás, é assim que a gente define essa superfície. É o conjunto de todos os estados de equilíbrio para um determinado sistema. Quem vai nos dizer quem são esses estados de equilíbrio é justamente a função S. Tá? Nesse espaço aqui, né, o que a gente chama de espaço de configurações termodinâmicas, eu tenho pontos que estão fora dessa superfície. Esses são pontos que, para o sistema que a gente tem, para as restrições que ele tem que obedecer, esses pontos nunca vão ser um estado de equilíbrio. Tá? Então, se eu baixo aqui, olho a energia, acho um volume. Nesse caso aqui, eu não tenho nem como realizar porque está fora da superfície. Tá? Mas eu poderia pegar um ponto mais acima aqui. Não, o sistema para esse U e esse V é esse ponto que ele escolhe, mesmo que se continuasse e passasse por esse aqui. Tá? Então, alguns pontos estão sobre a superfície, outros pontos aqui dentro, aqui fora ou lá dentro, estão fora. São pontos que para esse sistema não são estados de equilíbrio. De repente, eu tenho alguns estados aqui que podem ser estados fora do equilíbrio. Só que estados fora do equilíbrio, eles normalmente necessitam de muito mais variáveis para a gente poder representar do que esse pequeno conjunto que serve para representar aqueles estados de equilíbrio. Então, normalmente esse espaço aqui, ele é reduzido no sentido de que ele tem o menor conjunto necessário, né, esse aqui, para representar os estados de equilíbrio. E normalmente estados fora do equilíbrio, eles precisam de mais variáveis. Às vezes até essas variáveis não estão nem bem definidas. Por exemplo, eu posso ter um gás com um movimento turbulento, então ele não tem uma densidade homogênea. Né? A densidade eu posso relacionar com o número de mols e com o volume. Né? Posso pegar essas duas quantidades e calcular uma densidade. Mas isso supõe uma densidade para todo o meu gás. Se eu tiver algum tipo de turbulência, um movimento rápido, a densidade dentro do meu sistema pode ser diferente de um ponto ao outro. Então, ao invés de ter uma densidade aqui constante, eu posso ter uma densidade que depende da posição. Então, eu estou trocando um único parâmetro por uma função. Né? Ou seja, tem muito mais variáveis envolvidas quando a gente está fora do equilíbrio. A gente está fazendo termodinâmica de equilíbrio, então o nosso espaço de configurações é o menor possível e os únicos estados representáveis aqui são aqueles estados de equilíbrio. Como é que a gente representa nessa superfície como o sistema vai de um ponto para outro? Como é que a gente representa um processo aqui no sistema? Então, da mesma maneira que a gente discutiu lá em relação ao diagrama PV, se eu pego um gás e tiro ele do equilíbrio, a pressão, né, da mesma maneira que a densidade, ela agora deixa de ser um parâmetro global que vale para todo o meu sistema.
Então, a pressão, como a gente usa em termodinâmica uma pressão para todo o sistema, quando eu tiro esse sistema do equilíbrio, ela não está bem definida. É como se em cada ponto do meu sistema, se eu colocasse um sensor de pressão que mediria a quantidade de choques, né, das moléculas na região de captação ali, se eu botar em lugares diferentes, eu vou ter medidas diferentes. A pressão, ela não está bem definida. Então, lá naquela discussão sobre o diagrama PV, se o sistema estivesse fora do equilíbrio, eu não podia representar ele ali, porque a pressão não é algo bem definido. Então, a gente discutiu o exemplo da expansão livre, que um gás ocupa um pedaço de uma caixa, a gente tira uma parede e ele se expande para toda a caixa. Enquanto ele está se expandindo, a pressão do sistema não é bem definida. Embora o seu estado inicial fosse um estado de equilíbrio, eu soubesse exatamente, né, a sua pressão e o seu volume, e se eu esperar bastante tempo, o estado final também vai ter uma pressão e um volume bem definido, no meio do caminho eu não podia representar, porque eu não sei dizer qual é a pressão do gás entre esses dois estados de equilíbrio. O sistema tá fora do equilíbrio. Da mesma maneira aqui. Tá? Então, estendendo essa ideia, eu não consigo representar nessa superfície, como uma trajetória sobre essa superfície, um processo que passa por estados fora do equilíbrio. Então, lá no diagrama PV, a gente pode imaginar que eu estou no ponto inicial, no estado inicial, pressão, volume bem definidos. Quando eu removo aquela parede, o sistema pode se expandir. É como se o gás desaparecesse do diagrama PV. E quando ele atingisse novamente o equilíbrio, ele volta. Tá? Então ele desaparece num ponto e aparece no outro. Eu não tenho nada no meio do caminho. Nessa representação eu teria algo parecido. Se eu começo aqui no estado inicial, aqui na ponta, na figura aqui do Kallen, o estado A, se eu faço uma perturbação um pouco forte no sistema, ele vai sair do equilíbrio. Ele vai passar por uma sucessão de estados que não existem aqui nesse espaço de configurações. Então é como se ele desaparecesse aqui desse espaço. Quando o sistema voltar ao equilíbrio, ele volta. Ele pode voltar aqui nesse ponto chamado B. Mas nessa situação fora do equilíbrio, eu não teria esses estados intermediários que foram desenhados aqui. Aqui eu não estou supondo um processo violento para sair de A e reaparecer no outro estado de equilíbrio B. Eu estou fazendo pequenas perturbações no sistema. Tão pequenas que o sistema vai passando de um estado de equilíbrio para um outro estado que está tão pertinho dele, né, que a gente não consegue perceber a diferença. É como se esse estado B da figura, a gente puxasse ele na direção do sistema A. Então eu posso fazer perturbações tão pequenas quanto eu queira, em princípio, né, teoricamente, e aproximar, deixar a linha de estados, né, onde o sistema vai reaparecendo, tão densa quanto eu quiser. Eu posso botar pontos nessa linha, tantos quanto eu quiser. Até que chega uma hora que tem tantos pontos que o que eu observo é uma linha contínua. Então, quando o número de passos aqui no meu processo for divergente, né, tender ao infinito, eu passo a ter uma linha contínua. E é nesse limite que a gente tem, então, um processo quase estático que a gente representa nessa superfície, então, como uma sequência aqui contínua de pontos. Claro que isso é uma idealização, da mesma maneira que uma superfície sem atrito é uma idealização, mas a gente pode imaginar uma superfície cada vez mais lisa. Então a gente consegue trabalhar com esse limite que simplifica a nossa vida de superfícies sem atrito, da mesma maneira que a gente pode trabalhar com processos com perturbações tão pequenas quanto a gente queira, de tal maneira que dois processos
né, seguidos, desculpa, 2 estados seguidos de equilíbrio do meu sistema possam estar tão próximos quanto a gente queira. Então, esse processo quase estático, ele vai ser tão bom quanto a gente tiver paciência de fazer essas etapas. Quando eu não tiver um processo quase estático, quando eu não puder enxergar essa trajetória, eu nem posso falar em reversibilidade, porque se eu não tenho uma trajetória por onde o sistema passa, não tem nem sentido em dizer que eu estou invertendo e voltando exatamente por cima dessa mesma trajetória. Então, todo o processo que não for quase estático, que não for feito de maneira muito lenta, ele automaticamente vai ser irreversível. Só os processos quase estáticos é que podem se qualificar, porque talvez não sejam, né, para serem reversíveis. Nem todo processo quase estático é reversível. Eu posso ter um processo que é sim feito de maneira muito lenta, mas que ele tem algum tipo de dissipação, de atrito de uma parede do pistão que está se deslocando. Esse atrito ele vai implicar que esse processo é irreversível. Tem uma perda nesse processo de energia, trabalho sendo convertido em calor que eu não consigo reverter. Tá? Então, todo processo que não for quase estático, ele automaticamente é irreversível. Alguns processos quase estáticos podem ser reversíveis, outros não. Tá? Bom, como eu tinha dito antes, o fato do sistema, né, vamos supor que ele saiu do A e depois de uma sequência, lá pelas tantas ele está no B. Nesse último passinho que ele fez para chegar no ponto B, o que ele fez? Ele fez o que os nossos postulados mandam ele fazer. Ele calculou para os vínculos que ele tem, os vínculos que ele tem que obedecer, quais eram as possíveis combinações, ou seja, aquilo que a gente está chamando de estados virtuais. Se tem um vínculo que diz que o sistema como um todo tem que ter 10 joules, a gente fez exemplos com isso, e eu tenho um sistema que é composto de 2 partes, todos os estados onde a soma dessas 2 partes, das energias dessas 2 partes, derem 10 joules, esses estados são compatíveis com o meu vínculo. Então, só a compatibilidade com o vínculo não é suficiente para dizer qual é o sistema para o qual qual é o estado para o qual o sistema vai convergir, porque ele vai selecionar um estado de equilíbrio, o estado B. Mas a gente tem um conjunto de outros estados que estão fora da superfície, ou podem estar em cima da superfície, mas não serem os estados que vão corresponder a esses vínculos, tá? Mas de todos os estados virtuais, o que o sistema vai fazer é escolher aquele que me dá a maior entropia. Tá? Então, posso representar aqui o volume, o N não aparece. Então, pode ser que lá pelas tantas os estados virtuais podem ser uma linha aqui nessa superfície. Quer dizer que todos os pontos em cima dessa linha obedecem os vínculos. Então, só os vínculos não são suficientes. Para qual estado o sistema vai ir? Ele vai olhar todos e vai perguntar qual deles está mais para cima nessa curva, qual deles tem a maior entropia. E vai pegar aquele estado. Tá? Isso não significa que o sistema tenha que andar sempre pelo caminho mais íngreme aqui, que ele tenha que seguir o gradiente para subir. Porque às vezes esse caminho ele passa por estados que não obedecem o vínculo. Tá? Pode ser que os únicos estados que obedeçam o vínculo são esses que venham pelo canto aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Então tem outros ingredientes que vão dizer se o sistema, qual o caminho que
que esse processo vai seguir. A única coisa que a gente tem que garantir nesse caminho é, se a superfície que está sendo representada aqui for a entropia total do sistema, ou seja, eu estou pegando todo o universo termodinâmico do problema, juntando todas as entropias relevantes, somando, porque a entropia é aditiva, e dizendo, olha, essa soma é a entropia total aqui do meu problema. Se o que está sendo representado aqui por essa superfície for a do sistema total, a segunda lei da termodinâmica me diz que essa entropia total ela não pode baixar. Então, essa trajetória, ou ela sempre sobe, ou ela tem que ficar aqui num S constante. Então, esse caso que sempre sobe seria um processo irreversível, né? Um ΔS em cada passo aqui maior do que zero, enquanto que isso aqui representaria um processo reversível. Tá? Então, quem vai nos dizer o caminho é o processo de extremização da entropia satisfazendo os vínculos que o sistema tem. E esses vínculos, às vezes, vão obrigar o sistema a fazer um caminho complexo aqui até o seu estado final. Tá? O ponto é, essa trajetória ela está completamente de acordo com todos esses princípios. Então é uma trajetória possível. Mas se eu tiver esse S, não o do sistema total, né? Imagina que eu tenho um sistema que é composto de duas partes e aqui eu estou mostrando só a entropia de uma dessas partes. Como essas duas partes podem trocar calor, é bem possível que, por causa dessa troca de calor, uma aumente a sua entropia, ganhando calor, e a outra perca a entropia, diminua a sua entropia, quando perde calor. O que a segunda lei impõe é que o ΔS total não pode ser negativo. Mas não tem nenhum problema um deles ser. Então, se o que eu estou colocando aqui no gráfico é a entropia de um desses subsistemas, e essa entropia pode ter variações positivas, tanto positivas quanto negativas, nesse caso eu até posso ter uma trajetória que desce sobre essa superfície. Por quê? Porque não tem nenhuma restrição sobre o que uma parte do sistema pode ou não fazer. A restrição da segunda lei é sobre todo o universo, sobre um sistema isolado. Tá? Então tem que sempre cuidar o que está sendo representado. Então o que a gente vai fazer agora é mostrar como a concavidade da entropia ela vai ser importante para a gente determinar o estado de equilíbrio do sistema. Então, antes da gente passar para o nosso exemplo, aqui a gente precisa fazer um pequeno parênteses matemático, que é uma propriedade de funções que têm concavidade bem definida, que é muito usada, ela é muito útil e ela é muito simples. Tá? Então a gente vai destrinchar o que está aqui, mas a ideia é muito simples. Tudo se baseia no fato de que se eu tiver uma função que tem uma concavidade bem definida, então eu não vou ter funções assim. Essa função ela muda de concavidade. Né? Nessa parte ela está virada, né, para baixo, e na outra parte, nessa aqui, ela está virada para cima. Tá? Então, aqui a derivada tá diminuindo, aqui a derivada está aumentando. Bom, sempre que eu tiver uma função que pelo menos, né, se eu tiver uma função assim, eu posso dizer, eu vou trabalhar nessa região, e aí não tem problema. Ou eu vou trabalhar nessa outra região,
e aí eu tenho uma concavidade bem definida. A questão da concavidade, como se relaciona com a estabilidade termodinâmica, a gente vai voltar na próxima área. Aqui, a única coisa que a gente precisa é entender geometricamente essa propriedade, depois a gente vai para a parte analítica aqui. Então, quando eu tiver uma função cuja concavidade é bem definida, podia ser assim também, tá? Mas aqui nos interessam as funções côncavas. Essa aqui seria uma função convexa. Essa desigualdade eu posso simplesmente invertendo o sinal aqui, vai valer para convexa, mas a gente quer a côncava. O que essa propriedade nos diz? Se eu traçar uma linha reta que corta a minha curva, tá? E essa linha reta a gente está interessados só no intervalo entre os dois pontos que a linha corta, né? Então a linha vermelha e essa linha azul, elas se cortam aqui nos pontos x1 e x2. A gente só quer olhar esse intervalo aqui, tá? Aqui não nos interessa e aqui não nos interessa. Então, a propriedade, a desigualdade de Jensen está baseada no fato de que todos os pontos da linha reta no intervalo que nos interessa, eles estão abaixo da função que essa reta corta. Tá? Então, todos os pontos aqui, eles estão embaixo da parte curva, da parte vermelha da nossa função. Tá? É essa propriedade que a desigualdade vai explorar. A gente vai ver o que significa matematicamente esses pontos aqui e o que significam esses pontos aqui. E vamos concluir, né, que esses pontos aqui, qualquer que seja a posição que eu olhar, sempre vão estar abaixo. Se eu tivesse uma função assim, eles sempre estariam acima da parte curva. Tá? Mas o que nos serve é isso aqui. Então, uma das coisas que a gente vai precisar é da definição de média aqui. Então, vamos pegar a função f de x. Estamos fazendo uma função geral f de x. Eu calculo a função no ponto x1 e acho aqui f x1. Vou chamar aqui para simplificar, vou chamar f1. Tá? f1 é a função no ponto x1. Aí eu pego o ponto x2, eu tenho uma função calculada nesse ponto f2. Agora eu quero fazer uma média sobre esses dois valores. Então, que tipo de média? Eu vou definir o tipo de média que me interessa. Então, eu vou usar como notação para essa média esse símbolo aqui. Então, uma barra sobre uma quantidade costuma significar média. Outra notação possível seria essa aqui. Isso aqui também quer dizer média. Às vezes a gente bota alguma quantidadezinha aqui pequenininha para dizer média sobre o que está sendo feita. Pode ser uma média no tempo, né? Eu vou somando essa minha quantidade no tempo, jogo dados e aí eu vou somando os números que esses dados vão dando e depois eu divido pelo número de vezes que eu joguei. Eu tenho uma média temporal do lançamento de dados. Aí eu poderia escrever aqui média no tempo. Tá? São notações que vocês vão encontrar. A gente está usando a barra aqui para dizer que esse aqui é o f médio. A média que a gente está fazendo é sobre esses dois valores aqui da função, f1 e f2, mas é uma média ponderada. Tá? Quando eu tenho uma média ponderada, significa que eu posso não colocar as duas coisas com o mesmo peso. Eu posso colocar, posso dizer, olha, cada uma entra com o mesmo peso, então eu somo F1 e F2 e divido por 2. Tá? Então isso corresponderia a pegar o mesmo Czinho aqui. Se os Czinhos são iguais, daí ele pode ser colocado em evidência. Aqui embaixo fica
2C, e aí o C corta e eu fico com F1 mais F2 dividido por 2. Tá? Se o peso dessas duas funções que me interessa é o mesmo, é simplesmente somar e dividir por 2. Mas não precisa ser assim. Então eu estou pegando uma definição de média um pouco mais geral, que me dá a liberdade de escolher o peso que eu quero dar para essa função, e quando eu escolho um, eu escolho o outro praticamente junto. Tá? Então, é como se o peso que eu estou dando para F1 seja C1 dividido por C1 mais C2, e o peso da F2 é o C2 dividido por C1 mais C2. Tá? Eu posso botar 1 e 9, né? Aí aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 9. Quando eu fizer isso, aqui embaixo vai me dar 10, né? Só que a F2 vai contar muito mais para a minha média, ela vai dominar a média. O resultado final vai ser muito mais parecido com a F2 do que com a F1. Se eu inverter, né, posso botar 9 aqui, 1 aqui, e aí 10 aqui, é o contrário, essa média fica mais parecida com F1 do que com F2. Então, eu posso jogar de uma ponta até a outra com a escolha desses parâmetros. Eu posso inclusive botar 0 e 10, aqui é 10, aí a média vai ser igual ao próprio F2. Né? Ou eu posso botar 10 aqui e 0 aqui, aí a média vai ser o próprio F1. Tá? Então eu posso, escolhendo esses pesos, me aproximar de um lado ou do outro. Tem essa liberdade, que vai me permitir terminar em qualquer lugar aqui desse intervalo. Então essa aqui é a definição. Né? Definir a média da minha função como essa ponderação aqui com constantes arbitrárias positivas, né? Para fazer sentido aqui. Bom, só que nesses dois pontos aqui, a minha função vermelha, o f de x, ela coincide com a reta, porque são os dois pontos onde as duas se cruzam. Então, esse ponto aqui, além de ser o f de x2, também é um ponto sobre a equação da minha reta, que eu vou escrever como ax mais b. Tá? A e b são as constantes que eu teria que calcular quando eu soubesse quem são. Quando eu souber quem é a função, souber quem é o x, eu posso calcular a e b. Mas são duas constantes. O ponto é aqui e aqui, essas duas coisas coincidem. Então, a função ela vai ser igual, nesse ponto, a ax2 mais b. E nesse ponto aqui, eu vou ter o f1 igual a ax1 mais b. São os únicos dois pontos onde isso coincide. Então, eu substituo. Eu substituo ax1 mais b aqui e ax2 mais b aqui. Tá? Bom, aí eu separo, porque o termo b, quando eu multiplicar aqui pelo C1 e depois multiplicar pelo C2, eu posso colocar em evidência aqui. Tá? Então, isso aqui eu estou trocando por A, e esse aqui eu estou trocando por AX2 mais B. Tá? Então, esse termo aqui multiplicado pelo C1, eu vou somar com esse termo aqui multiplicado pelo C2. Então, eu vou ter B, C1 mais C2, que é justamente o que está aqui embaixo. E vai cancelar e fica só esse B aqui. Tá? Os outros termos, o AX1 daqui e o AX2 daqui, eu vou juntar e vou botar aqui. Então está aqui o AX1 vezes o C1 e aqui está o AX2 vezes o C2, dividido pelo C1 mais C2. Então eu substituí usando o fato de que nesses dois pontos as duas curvas se cruzam. Tá? Então eu me livrei desse F, troquei o F pelo A e pelo B.
que são constantes conhecidas. Tá? Então aqui, no próximo passo, desapareceu o F, mas apareceram o A e o B. O interessante aqui é que esse termo que multiplica o A, ele tem a mesma estrutura desse aqui. É C1 vezes alguma coisa, mais C2 vezes outra coisa, dividido por C1 mais C2. Então, da mesma maneira que isso aqui era a média ponderada das Fs, e aí me dava o F médio, isso aqui também é uma média, só que o que está sendo mediado é o X nesses pontos. Então, isso aqui é nessa nossa anotação, o X médio. Tá? Então, eu troco tudo isso ali pelo X médio. Então, onde aparece média, a gente sabe que tem essa estrutura por trás, a média ponderada. O que a gente mostrou? A gente mostrou que essa média ponderada da função, né, corresponde a um ponto sobre a reta naquele valor de x. Tá? Então, aqui eu botei o x médio mais ou menos no meio, mas jogando com o C1 e C2, eu posso puxar ele tanto quanto eu quiser para cá, quanto para cá. Então, eu posso fazer o C1 muito maior do que o C2 e puxar a média para cá, ou puxar para cá. Então, esse x médio, eu posso colocar ele em qualquer lugar desse intervalo. Aí eu pego o x médio e vejo qual é o ponto da reta que ele me dá. Coloco nessa função. Ele me dá esse ponto aqui de baixo. Tá? Porque é isso aqui. Se eu venho mais para a esquerda, ele me dá um ponto aqui. Se eu venho mais para a direita, ele me dá um ponto aqui. Mas sempre vai me dar um ponto em cima da reta. E o que a gente mostrou, fazendo essa continha de uma linha, é que isso é a média da função. Tá? Então, quando eu faço a média da função, eu caio em cima da reta. Mas se eu pegar o mesmo x médio e calcular qual é o ponto da linha vermelha que corresponde, ou seja, eu pego a função f que é vermelha e digo, esse x, quanto é que vale? Vale isso. Esse x, quanto é que vale? Vale isso. Se eu pegar o x médio, eu acho isso. Tá? Então, a gente mostrou que a média da função está em cima da linha azul, mas a função da média está em cima da linha vermelha. E isso vale para todos os pontos desse intervalo. A linha vermelha sempre está por cima da azul. Claro, se a minha f de x for uma reta e a linha vermelha coincidir com a azul, aí essas duas coisas são iguais. Mas se tiver alguma curvatura aqui, eu sei que o ponto sobre a reta, que é a média da função, vai estar embaixo da função calculada na média, do fx médio. Então, esses são os dois casos possíveis para uma função côncava. Ou eu estou igual aqui à reta, ou eu estou por cima da reta. Tá? E isso é a desigualdade de Jensen. Se eu fizer a média da função e fizer a função da média, são duas coisas diferentes. Aqui primeiro eu calculei a média do x e aí eu calculei a função. E aqui eu primeiro calculei a função, daí fiz a média com ela. Né? Uma coisa corresponde a essa e a outra a essa. Tá? Então nós vamos precisar da desigualdade de Jensen aqui no nosso exemplo. Então o que nós vamos discutir? Nós vamos discutir aquele problema velho conhecido da transferência de calor entre dois objetos. Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula também, só que num contexto um pouco mais amplo ainda. Então aqui a gente tem dois objetos com temperaturas diferentes. Aqui está ao contrário, né? A gente está supondo que a T01 é maior do que a T02.
é o que está aqui, e o desenho está certo. Então, T01 é maior, então o nosso fluxo de calor vai ser no sentido de maior temperatura para o de menor temperatura, e esse processo vai terminar quando os dois atingirem a temperatura de equilíbrio TF, a mesma para os dois. Tá? O que a gente quer mostrar é que, como consequência da curvatura, tá? Ou seja, da desigualdade de Jensen ou Jensen, tá? A gente vai mostrar o que acontece com a entropia. Tá? Esse é um processo irreversível, então a gente sabe que o ΔS tem que ser maior do que zero. Bom, então esse é um processo onde só tem troca de calor, não tem nenhum trabalho sendo produzido. Tá? Então a energia do sistema permanece a mesma. Só para antecipar o que a gente vai fazer na próxima aula, a gente vai colocar aqui no meio desse processo, a gente vai colocar uma máquina. A máquina vai receber o calor do sistema 1, vai produzir, ou pode produzir, um pouco de trabalho e devolve alguma coisa para o sistema 2. Dependendo do tipo de máquina aqui, a gente pode produzir zero trabalho, que seria uma máquina horrorosa aqui, não faria nada. Tá? Ou eu posso ter o outro extremo de uma máquina super eficiente que me dá o máximo possível de trabalho. Ou qualquer coisa entre esses dois limites. Então aqui a gente não está considerando máquina nenhuma. Simplesmente passa e essa energia é perdida. Então, como não tem nenhuma máquina tirando o trabalho aqui desse processo, a energia se mantém. O que sai de um passa para o outro. Então, a energia é constante. Então, pela primeira lei, o calor que um perde, o outro ganha. Tá? Se um é positivo e o outro é negativo. Esse menos aqui não está dizendo que é o 2 que é negativo. Tá? O 2 aqui, na verdade, é o sistema que está ganhando o calor. Mas o que essa equação me diz é que se Q1 é negativo, o Q2, tá, vai ser positivo. Ou seja, o Q2 tem sinal contrário do Q1. Então, essa equação, eu estou falando porque na aula passada me perguntaram isso. Essa equação não quer dizer que Q2 é negativo e Q1 é positivo. Ela só quer dizer que eles têm sinais ao contrário. Porque eu posso multiplicar por menos 1 e escrever isso aqui. Tá? É a mesma equação. Tá? De novo, só quer dizer que tem sinais contrários. Então, por calorimetria, igualando isso aqui, eu posso calcular qual vai ser a temperatura de equilíbrio final. O que eu sei é que eu tenho uma redistribuição da energia, eu tinha um excesso de energia aqui, e aqui menos, e esse excesso vai se redistribuir até que no final eu tenho tudo no mesmo nível. Tá? Então a temperatura final, a temperatura de equilíbrio, vai estar no meio, vai ser intermediária entre esses dois valores. Ela tem que ser menor do que a maior e tem que ser maior do que a menor. Tá? Menor que a maior temperatura, maior que a menor temperatura. Bom, vamos supor aqui que esses sistemas têm pelo menos no intervalo que nos interessa, tem uma capacidade térmica que seja independente da temperatura. Tá? Então, eu tiro isso aqui. Tá? No enunciado estava dizendo, mas está errado aqui. Eu tenho que corrigir depois. Tá? Então, pela figura e por essa equação, a gente vê que o sistema 1 tem a maior temperatura. Mas como eu tinha corrigido lá no início, mas como eu apago o slide toda hora, né, assim a gente perde a informação. Tá. Então, se a gente usa, né, ao longo de todo o processo, desde o início até o final,
essa condição calorimétrica aqui, de que Q1, que é isso aqui, mais Q2 é igual a zero. Supõe que a capacidade térmica não depende da temperatura, isso aqui sai da integral. Eu fico simplesmente com C1 vezes ΔT, esse ΔT, mais C2 vezes esse ΔT. Tá? Então, essa aqui é a equação que a gente tem, que vocês fizeram exercícios lá na outra aula. Aqui eu tenho um TF, aqui eu tenho outro TF, eu isolo. Tá? Então eu tenho esse C1 menos T01, passo para o lado de lá, fica aqui. Esse C2 menos T02 passa para o lado de cá e vem para cá. Depois eu junto esse TF com esse TF. Esse está multiplicado por C1, esse está multiplicado por C2. Coloco o TF em evidência e passo o C1 mais C2 dividindo. Tá? Coisas que vocês já fizeram. Então a gente vê que a temperatura final vai depender justamente de quanto é a capacidade térmica de cada um sistema. Qual a capacidade que eles têm de armazenar energia. Então aqui vocês veem que é justamente aquela média ponderada que a gente tinha escrito. A temperatura final ela vai ser muito mais próxima do T01 se a capacidade térmica do T1 for muito maior do que a T2. Esse aqui vai dar pouca energia e essa temperatura vai mudar muito, e essa aqui vai mudar pouco. E no final, a temperatura final acaba sendo parecida com o do sistema com maior capacidade térmica. Tá? Então, eu posso ter qualquer temperatura TF dentro desse intervalo, só escolhendo os materiais adequados. Bom, mas o que a gente quer é a entropia. Tá? Então, a gente faz basicamente o mesmo cálculo, só que aqui, né, eu tinha, isso aqui era o ΔQ, agora para a entropia a gente tem o ΔQ sobre T. Então são as mesmas integrais que eu tinha antes, só que apareceu esse T1 e esse T2. Essas temperaturas estão mudando ao longo do processo, né? Elas são as variáveis de integração. A temperatura do objeto 1 começa com essa aqui e termina nessa. Essa aqui começa com essa e termina nessa. Bom, mas de novo, como não depende aqui da temperatura, a capacidade térmica sai, isso fica uma integral de dt sobre t, que é logaritmo. Quando eu aplico os limites de integração, eu acho essa expressão. Tá? Que é coisas que a gente já tinha visto. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho a expressão de TF. É aquela que a gente obteve aqui nesse slide, a média ponderada das temperaturas. Então eu substituo. Tá? Eu pego esse TF que está aqui, eu junto, né? Primeiro eu junto. Então eu abro esses logaritmos, aí eu tenho C1 ln TF mais C2 ln de TF. Então isso aqui é C1 mais C2 ln de TF. E aí eu tenho C1 ln de T0 menos C1 ln T01. E depois mais esse aqui, menos, porque está embaixo, C2 ln T02. Tá? Então eu peguei os termos que tem TF e juntei. Agora eu substituo esse TF por aquela expressão do slide anterior, que é essa que está em vermelho aqui. Então eu tenho C1 mais C2 vezes ln de tudo isso aqui, e esse pedaço aqui está igual aqui. Tá? Então agora eu tenho uma expressão que tem um valor bem determinado, porque só depende daquela informação que a gente tinha do início do problema. Depende de quem são esses caras aqui, né, o material e o seu tamanho, e depende do estado inicial, quais eram as temperaturas de cada um deles. É tudo que tem nessa equação.
É C1, C2, o T01 e o T02. Então eu tenho que conseguir dizer se essa entropia aumentou, né? A pergunta é essa. ΔS é maior do que zero, ΔS é menor do que zero. Eu posso ter alguns casos onde... Opa. Essas são as três possibilidades. Essa aqui a gente sabe que não pode pela segunda lei. Agora, entre as duas possibilidades, né, é sempre isso? É sempre isso? Existem alguns valores das temperaturas ou das constantes que às vezes me dão isso e às vezes me dão isso? A gente tem como responder essa pergunta simplesmente analisando essa expressão e a desigualdade de Jensen e Jensen que a gente acabou de ver. Tá? Então, a primeira coisa, eu só vou reescrever essa expressão aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou colocar esse C1 mais C2 em evidência. Tá? Então, esse primeiro termo já tem ele, tá? Não tem problema, mas aqui não tem. Então, eu divido e multiplico por C1 mais C2, aí esse aqui vem aqui, coloquei em evidência e me sobra esse aqui. Tá? Porque desse jeito as coisas estão como eu preciso para aplicar a desigualdade de Jensen. Eu vou copiar de novo aqui. Então, essa é exatamente a expressão que a gente tinha, ou muito parecida com a expressão que a gente tinha lá. Só que agora a gente sabe qual é a nossa f de x. É um logaritmo. E um logaritmo tem essa mesma cara aqui. Tá? Então ela é a função côncava, ou ela é uma função côncava que nos serve. Então, do jeito que foi escrito aqui, tá? Essa expressão é exatamente a que eu copiei aqui. O que eu tenho? Aqui dentro, eu tenho uma média. A média das temperaturas. Tá? E com essa média, eu tiro o logaritmo. Então, isso aqui é ln da média do T. Aqui eu tenho outra média, mas o que eu estou fazendo a média já é dos logaritmos. Então aqui eu pego os logaritmos e faço a média deles. Tá? Pela desigualdade de Jensen, esse segundo termo aqui, esse aqui, tá? Ele vai estar sempre abaixo, porque ele está na reta, sempre abaixo da função calculada no ponto médio, que é esse ln de t. Né? O nosso t é o x aqui. Então eu calculei a média do t, que é o x, e aí calculo o logaritmo. Venho aqui para cima. Aí eu primeiro calculo os logaritmos nas duas temperaturas, pego essa f1 aqui, que é o ln t01, e pego essa f2, que é o ln T02, e aí faço a média. Quando eu faço a média, eu estou aqui embaixo. E esse ponto aqui, pelo teorema, pela desigualdade, é sempre menor. Então, esse cara aqui é sempre menor do que todo esse cara aqui. Tá? Então, nosso ΔS é positivo. Ou seja, o nosso processo é irreversível. Sempre irreversível. Então, usando a concavidade da nossa função, a concavidade aqui da entropia, né, se vocês quiserem, ou consequência disso. Então, não pode ser qualquer função que vai sair do cálculo da entropia. Né? Por isso que a gente precisa que seja côncava. É consequência disso
que esse processo de transferência de calor de um objeto a temperatura mais alta para um de temperatura mais baixa seja irreversível. Eu não precisei dizer quem são, que tamanho tem, que temperatura tinha no início, qualquer que seja o material, qualquer que seja a massa, a capacidade térmica, T01, T02, nesse processo o ΔS é sempre maior do que zero. Tá? Porque a gente calculou a entropia, a gente sabe qual é a nossa função x. Ela é uma função que não é a equação de uma reta, então ela tem uma certa curvatura, o sinal de igual está excluído, então sempre vai ser ΔS maior do que zero. Tá? Bom, a gente vai voltar basicamente para esse exemplo na próxima aula, porque agora a gente se pergunta o seguinte: tudo bem, existia um desnível de temperatura, um excesso de energia num desses sistemas, e quando eles foram colocados em contato, isso gerou um fluxo de calor, uma corrente de calor, né? Como a corrente no rio. Se eu tenho uma corrente de água no rio que está fluindo por causa das diferenças de altura, estou explorando a energia, né, a diferença de energia potencial ali, eu posso deixar o rio fluir, mas eu posso botar um moinho, uma usina hidrelétrica. Eu posso transformar essa energia potencial, que potencialmente poderia ser usada, eu posso transformar em trabalho útil. Quanto mais eficiente for o moinho ou a usina que eu colocar ali, mais próximo do meu limite, o máximo que eu posso extrair desse processo, eu vou chegar. Tá? Mas certamente eu posso tirar alguma coisa desse processo. Comparado com só deixar o rio fluir, ou só deixar o calor passar de um para o outro, qualquer coisa tá bom. Então, se eu intermediar esse processo de passagem de calor com alguma máquina, algum trabalho eu vou extrair. O que a gente vai ver é que ao fazer isso, a gente diminui o ΔS desse processo. O aumento de entropia, a gente discutiu na área passada, está associado a um desperdício de energia que poderia ter sido utilizada, mas não foi. Né? Que nem deixar o rio fluir e não usar aquela energia potencial. Poderia ter sido usado, poderia, mas não foi. Tá? A gente pode, então, diminuir esse desperdício, essa degradação da energia, usando uma máquina intermediária. Então, cada vez que eu coloco uma máquina intermediária e produzo algum trabalho, eu vou mudar. Né? Eu vou diminuir o que foi desperdiçado de energia. Como o ΔS mede justamente isso, eu vou produzir menos entropia nesse processo. Eu vou diminuir o ΔS. Eu tinha um processo que é absolutamente irreversível, agora ele vai continuar irreversível. Mas se a gente pensar no ΔS como uma medida de quanto ele é irreversível, se eu diminuir o ΔS, eu vou estar diminuindo o grau de irreversibilidade desse processo. A pergunta é, eu posso diminuir esse ΔS até quando? E se cada vez que eu diminuo o ΔS eu obtenho mais trabalho, existe um limite por quanto eu posso diminuir o ΔS e, por consequência, quanto é o trabalho máximo que eu vou tirar desse processo? Então, tudo isso, toda essa discussão vai nos levar, daqui a algumas aulas, de novo ao teorema do trabalho máximo. Só que agora um pouco mais geral do que a gente tinha visto lá na primeira área. Então, o que a gente vai mostrar nas próximas aulas, via exemplos inicialmente, é que quanto mais trabalho eu consigo produzir,
menor vai ser o ΔS, mas esse ΔS, como é o ΔS de um sistema isolado, ele não pode ser negativo. Então eu posso diminuir ele até o ΔS chegar a zero. Mas mais do que isso eu não posso passar sem violar a segunda lei da termodinâmica. Então o melhor caso possível vai ser justamente o ΔS igual a zero, que é o caso reversível. E a gente vai ver que justamente esse é o caso que vai nos dar o máximo trabalho. E esse é o conteúdo do teorema do trabalho máximo, né? O trabalho vai ser máximo quando o processo que gera o trabalho for reversível. Tá? Então a gente vai fazer uma série de exemplos para ilustrar isso, para mostrar como é que a gente opera com esse teorema, e daqui a algumas aulas a gente mostra o teorema. É simples, tá? A gente mostra como é que sai. Mas então isso que a gente discutiu aqui é um caso extremo, é o pior caso possível, né? É o que a gente mencionou lá no início, quando nenhum trabalho é produzido. Então esse é o caso mais irreversível que eu posso ter. Não tem como ser mais irreversível do que deixar calor fluir entre dois corpos até que eles atinjam uma temperatura em comum. Tá? Então esse é o caso. Eu não tenho como produzir menos trabalho do que nenhum trabalho. Tá? Então esse é o pior caso. Eu não vou produzir nenhum trabalho e o aumento de entropia, a produção de entropia é a maior possível. Quanto é que ela vale? Bom, é aquela expressão que a gente chegou aqui no final. É isso aqui. Quando eu souber quem são os materiais, os tamanhos, ou seja, quando eu souber a capacidade térmica de cada um deles e souber como eles começaram, eu posso dizer qual é o maior aumento possível de entropia para esses dois caras. Tá? Mas o que é importante é que esse caso corresponde ao trabalho. Eu vou poder ter todos os casos, desde nenhum trabalho até o máximo de trabalho. Né? Qualquer coisa intermediária é possível também. E cada um desses casos vai ter um ΔS associado. Do ponto de vista de reversível ou não, qualquer ΔS maior do que zero já é irreversível. Eu vou ter diferentes níveis, graus de irreversibilidade, né? Que eu posso comparar pelo valor do ΔS. Mas para nós, deu ΔS positivo é irreversível. Um pode ser mais ou menos irreversível do que outro. Significa que eu não estou perdendo todo o trabalho. Mas é irreversível. Tá? O argumento para dizer por que esse aqui é menor do que esse é o resultado da desigualdade, que está representado aqui. Lembra aquela definição que a gente tinha de média, né? Uma função qualquer g, a média vai ser C1, G1 mais C2, G2. Faço a média ponderada por esses parâmetros. Isso aqui é um G. Qualquer coisa que eu colocar como G, essa é a nossa definição de média aqui. Então, se eu coloco no lugar do G a temperatura, eu tenho essa expressão aqui. Se eu coloco o logaritmo da temperatura, eu tenho essa expressão aqui. Então, com essa média, o que a gente tem aqui é o logaritmo da temperatura média, tá? E aqui eu tenho a média do logaritmo, porque nesse caso aqui é o ln de t que eu estou colocando como g naquela equação. É justamente o que eu escrevi aqui. Então aqui eu estou fazendo a média dos logaritmos, e aqui eu estou fazendo primeiro a média da temperatura, e aí eu tiro o logaritmo dessa média. Tá? O que a desigualdade nos relaciona é justamente essas duas coisas. Então, o que eu estou fazendo aqui, né, eu estou pegando
o logaritmo, mas lá na desigualdade a gente pegou a função. E eu tenho duas operações que eu faço aqui. Eu pego o x e aplico a função nele. Depois eu calculo a média. Tá? Então eu tenho duas operações que eu faço nessa sequência. Calculo a função e depois eu faço a média. A outra possibilidade é quando eu inverto a ordem com que essas operações estão sendo feitas. Eu primeiro peguei o x, primeiro eu calculei a média. Depois eu calculo a função. Tá? Então, eu tenho duas operações, calcular a função e calcular a média. E eu estou comparando o que muda quando eu troco a ordem dessas operações. Primeiro calcular a média e calcular a função, primeiro calcular a função e depois a média. Então, esse resultado é a desigualdade. Então, a gente mostrou que fazer primeiro a função e depois a média, isso nos dá como resultado final algo que, porque está por baixo aqui, é o ponto que está em cima da reta, vai ser sempre menor no intervalo que nos interessa, vai ser sempre menor do que o caso onde eu primeiro calculei a média, que é esse aqui, e depois calculei a função, que no caso é o logaritmo. Tá? Então, a gente conseguiu colocar essas expressões aqui com a mesma cara com que f aparece lá na desigualdade. Então, a gente pode aplicar direto a desigualdade para o logaritmo. Aí, por isso que a gente chegou à conclusão de que era sempre, né, esse aqui é sempre menor, logo ΔS maior. Tá?